Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início à nossa correção de Matemática 2 na folhinha, que foi passado dia 3 de fevereiro. Vamos à primeira questão. Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Um número natural não pode ser um número irracional. Verdadeiro. Um número natural, de forma alguma, pode representar um número irracional. Questão 2. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais. Falso. O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais. Verdadeiro. O conjunto dos números irracionais não está contido nos racionais. O conjunto dos números irracionais é formado pela união entre os conjuntos dos números racionais e reais. Também é falsa. E qualquer raiz quadrada tem como resultado o número racional. Falsa. Então, a alternativa correta vai ser aquela que aparece: verdadeira, falsa, verdadeira, falsa e falsa, que é o item A. Vamos para a questão 2. Qual das alternativas abaixo contém pelo menos um número? Aqui, ó, é um número... contém pelo menos um número que não é irracional, tá? Então, contém pelo menos um número que não é irracional, tá? Racional, foi só um errinho aqui, é irracional. No item A, raiz de 2, raiz de 3 são irracionais. O resultado vai ser um número decimal, na qual não vai ser uma dízima periódica, não vai ter um período, não vai obedecer um padrão. Aqui, raiz de 2 mais raiz de 3, o resultado é a soma de dois números irracionais, o resultado é um número irracional. No item B, eu tenho aqui um número decimal com infinitas casas decimais e elas não obedecem um padrão, ou seja, não tem aqui um período, então também é um número irracional. No item C, eu tenho o π e o φ, que são duas letras gregas que também são... O valor correspondente a elas são irracionais. Eu tenho a raiz de 7, que também é irracional. E eu tenho o número decimal 1,333, onde aqui eu tenho uma dízima periódica. Então, aqui, ó, eu já tenho um número que não é irracional. Vamos ver aqui. Então, você já pode marcar o item C. Vamos ver o item D. Raiz de 2 mais 3. Então, eu tenho um número irracional com um número racional. O resultado vai ser irracional. E eu tenho a raiz de 3, que também é irracional. No item E, eu tenho 3 raiz de 2, então vai ser também um número irracional. 3π também é um número irracional e 3φ também é um número irracional. Então, a alternativa correta é o item C. Vamos para a questão 3. As alternativas abaixo fazem afirmações sobre o conjunto dos números irracionais. Qual delas está correta? Item A. O conjunto dos números irracionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Falso, o conjunto dos números racionais não podem ser escritos na forma de fração. Item B. No conjunto dos números irracionais é possível encontrar números inteiros como a raiz de 2. O conjunto dos números irracionais não possui números inteiros, então é falso. Item C. O conjunto dos números irracionais é formado por todas as raízes de números que não são quadrados perfeitos. Falso. Nem todas as raízes que não são quadrados perfeitos compõem o conjunto dos números irracionais. Item D. O conjunto dos números irracionais é constituído por todos os decimais que não são números racionais. Verdadeiro. Todos os decimais que não são racionais, eles são irracionais. Então, verdadeira, o item D. O item E. O conjunto dos números racionais também contém dízimas periódicas. O conjunto dos números racionais também contém dízimas periódicas. Eles não é que eles contêm... Eles são formados por números que são dízimas periódicas. Vamos para a questão 4. Identifique o erro no diagrama de Venn a seguir. Aqui a gente tem um diagrama e eu vou virar a folhinha que vai ter as perguntinhas para a gente analisar. Aí o item A. O conjunto dos números inteiros não deve ser representado pela letra Z, mas sim pela letra I. Falso. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Então, falso. Item B. O conjunto dos números naturais não está dentro do conjunto dos números inteiros. Falso. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Item C.
os símbolos dos conjuntos dos números racionais e irracionais estão trocados. Verdadeiro. Então, aqui é o item C. Vamos ver o item D. O conjunto dos números reais está ocupando o conjunto dos números racionais. Também é falso, ele não está. O conjunto dos números irracionais está exposto num menor grupo. Falso também. Então, a opção correta é o item C. Questão 5. Qual a proposição abaixo é verdadeira? Item A. Todo número inteiro é racional e todo número real é um número inteiro. Todo número inteiro é racional. Já nem todo número real é um número inteiro. Por exemplo, raiz de 2 é um número real. Ele não é um número inteiro. Então, falso. Item B. A interseção do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais tem um elemento em comum. Falso. A interseção do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais é vazia. Item C. O número 1,83333, aqui a gente tem um período, é um número racional. Verdadeiro. Então, a opção correta aqui é o C. E o D diz: a divisão de dois números inteiros é sempre número inteiro. Falso. Nem sempre a divisão entre dois números inteiros vai ser sempre número inteiro. Vamos agora para a questão 6. Identifique como racional ou irracional os números abaixo. 10, ele é racional, é um número inteiro. Raiz de 10 é irracional, vai dar um número decimal não periódico. Menos de 10 é um número inteiro, também é racional. 0,3333 também é racional, tem uma dízima periódica. Raiz de 25 é 5 e também é racional porque dá um número inteiro. 0,252525, racional, dízima periódica, né? Raiz de 40 é irracional. Menos 1/6 também é irracional porque vai dar aqui um número decimal com infinitas casas decimais não obedecendo um período, não obedecendo um padrão. Raiz de 3 também é irracional. Questão 7. Identifique os números abaixo que são racional e irracionais. 7, racional. 7,777 e aí 3,800, você tem aqui uma dízima periódica, também racional. Raiz de 7, irracional. 7,7, racional. Menos 7, racional. 0,70700, 7.000. Parou aí, ó. Então, ele é um número racional. Não tinha esquecido aqui dele. 1/7. Um sétimo também é irracional.